O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão, levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mar e o vento obedecem, a natureza obedece a Jesus. Tudo obedece a Jesus, que Ele tem o poder de Deus sobre todas estas coisas. O mais triste é que nós não obedecemos. O demônio obedece a Jesus. Jesus manda ele embora, ele vai. Jesus expulsa ele, os demônios obedecem a Jesus. Mas o homem não obedece, né? O triste é isso, que ele veio para nos trazer de novo a obediência que nós tínhamos perdidos. Porque um dos pecados que o inimigo colocou dentro de nós é a desobediência, porque ele é desobediente desde o princípio. O demônio é desobediente. A desobediência é o princípio do sofrimento de todo o homem. Nós desobedecemos nosso pai, nossa mãe, desobedecemos a Deus. Se nós não somos fiéis na obediência a Deus, nós vamos ser obedientes a quem? Quem que você obedece? Quem que é o Senhor da sua vida? Quem é que te dirige? Quem organiza a tua vida? A maioria das pessoas é ela mesma. Ela é o próprio Deus dela. Ela é a sua própria lei. É aquilo que ela fala, é aquilo que ela pensa, é aquilo que ela sente que tem que ser feito. Por que nós não obedecemos? Porque nós ainda não vivemos como filhos amados de Deus. Ainda a obediência não chegou no nosso coração, na nossa vida, e por isso nós sofremos. Por isso os sofrimentos, nós não nos reconhecemos ainda como filhos de Deus. Nós achamos que nós somos muitas vezes deuses, porque o demônio colocou no coração de Adão e Eva que eles seriam deuses. E às vezes a gente é um deusinho para a gente mesmo. E a obediência é um princípio da nossa salvação. Por que nós pecamos? Por que nós sofremos?
Porque não obedecemos. A gente não obedece a Deus. A gente tem Deus como um pai que é como um padrasto. Porque a maioria das pessoas tem Deus como um padrasto. A hora que eu preciso dele, aí eu trato ele como um pai. Quando eu não preciso, eu trato ele como padrasto, porque eu não reconheço ele como pai. Então, às vezes, a gente trata Deus como um padrasto, não como um pai. A gente ainda não tem Deus como pai. Porque a hora que a gente tiver, é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Por que vocês têm tanto medo? Se eu estou aqui no barco com vocês, por que vocês estão com medo? Aonde está a fé de vocês? Está na tempestade, está no vento, está em todas as coisas, mas não está em Deus, porque a minha fé ainda não foi alicerçada em Deus. Está nas coisas que eu possuo. Se faltar comida, eu vou ficar com raiva, porque faltou comida. Está alicerçado na minha comida. Às vezes o Deus nosso é a comida, é a roupa, é o nosso salário, o nosso dinheiro, é o nosso carro, é a nossa casa. Então, às vezes os deuses, nós vamos criando deusinhos para nós, e por isso nós sofremos. Hoje a primeira leitura vai mostrar a história de Jó. Ele tinha tudo, era o homem mais rico, mais poderoso. E Deus permitiu que o demônio tirasse tudo de Jó, tudo. Deixou ele sem nada, doente, leproso, sofrido, humilhado, sem poder deitar. Para ver, porque o demônio disse, quero ver se ele é fiel. A hora que você tirar o dinheiro dele, ele vai reclamar. Aí Deus deixou o diabo tirar todo o dinheiro dele. Às vezes Deus vai testar a gente. Aonde que Deus vai te testar? Nas coisas da sua vida. Vai deixar faltar uma coisa, deixa faltar outra. Aí a gente começa a murmurar porque não tem isso, porque não tem aquilo. Começa a ficar com inveja, começa a reclamar, falar mal, ofender. Ficar com raiva de Deus. Faltou alguma coisa, perdeu o emprego, culpa de Deus. Mas quando está no emprego, às vezes não vive bem o emprego. Quantas pessoas, eu fui gerente de uma área, quantas pessoas eu mandei embora por desonestidade, que roubavam as coisas da empresa. Quando se contrata, a pessoa se mostra disposta a fazer aquilo, a cumprir os horários. Depois começa a chegar atrasado, vai para a empresa embriagado, traz testado falso, mente, engana, fala mal do outro, quer tomar o lugar do outro, porque acha que o outro não merece aquele lugar. Então, olha, nós vamos arrumando sonho, vivendo só de inferno. Aí é mandado embora, acha que Deus que não quis ele na empresa. Não, ele teve oportunidade, só que ele usou mal a vida dele, né? Então, nós estamos vendo, por que será que a gente ainda não ama Deus? Por que nós não vivemos no amor de Deus? Porque ainda nós não descobrimos que Deus participa da nossa vida, desde o momento da nossa fecundação. Assim como Jesus foi gerado no ventre materno de Maria, pelo Espírito Santo, você também, no ventre da sua mãe, Deus colocou a alma dele, o Espírito dele em você. Você não foi achado, a sua alma não veio de qualquer lugar. Isaías vai mostrar, Isaías 42, vai dizer que Deus colocou a alma em você. Porque quando Deus vai fazer o homem, quando Deus faz o homem, Ele estava lá fazendo o homem, quem estava do lado de Deus? Qual que é a imagem sua? Qual que é a minha imagem diante de Deus? Porque quando Deus estava fazendo o homem, Ele estava lá do lado dele. Quem estava do lado dele era Jesus. E foi olhando para Jesus que Ele fez o homem primeiro. Nós somos a imagem do Filho amado de Deus. Quando você olhar no espelho, você é a imagem do Filho amado de Deus. Essa é a sua imagem verdadeira. Deus te reconhece como um filho amado, que tem a imagem do Filho amado. Então, a nossa imagem verdadeira é essa. Deus nos olha assim e colocou toda esta graça. Quando Ele vai fazer a mulher, Ele pensa na filha amada de Deus, não é na Eva.
Qual que é a figura da filha amada de Deus? A Virgem Maria. Toda mulher tem a configuração do seu rosto diante de Deus, da filha amada de Deus, da virtuosa, da cheia de graça, da bem-aventurada. Esse é o jeito de Deus te olhar, de Deus te enxergar. Como Deus me enxerga, como Deus te vê? Desta forma. Ele colocou todas as virtudes que está na Virgem Maria, está em você, que é mãe, que é mulher. Todas as virtudes que está em Jesus, está em mim, está em você. Deus colocou as virtudes. Por isso, no dia do nosso batismo, nós somos manifestados todas as virtudes de Deus. Todos os dons do Espírito Santo que está em Jesus, Jesus vai dizer que você faria as obras que Ele faz e faria maiores do que aquelas. Que você seria tão virtuosa quanto a nossa mãe. Quando você gera um filho, qual o tipo de filho que você gera? Para ser qual? Quando Deus nos gera, para ser quem? Para ser esta virtude. Qual a mãe que quer uma filha pecadora? Somos dessa estirpe. Deus gestou em nós esta graça. Da mulher bem-aventurada, da cheia de graça. Você nasceu para isto. Você não nasceu para ser pecadora. Você não nasceu para ser da família de Eva. Você nasceu para ser da família de Jesus, da família de Deus. Essa é a nossa configuração em Cristo. É para isso que nós somos. É isso que eu tenho que vislumbrar no meu coração. Porque a hora que eu começo a enxergar que Deus colocou toda esta graça em mim, não é por isso, quando vai casar, Deus dá ao pai a graça de ser fecundo em Deus. E Ele abençoa o pai e a mãe para que gestem filhos para Ele. E Deus vai participar. Por isso nós recebemos, como somos da nossa mãe, 23, do nosso pai. Somos 100% da nossa mãe, 100% do nosso pai, 100% de Deus, porque Ele coloca a alma e o Espírito dEle em nós. Então você não foi gestado de qualquer jeito. Você não é um monte de massa que Deus não participou. Por isso que Deus é contra, por isso que a igreja é contra o aborto. Por quê? Porque Deus participa desde o momento da nossa fecundação. Ele coloca toda a graça dele em nós. Somos gestados nesse amor de Deus. Não somos gestados de qualquer jeito. Mesmo a criança, mesmo a menina que foi violentada, Deus coloca o amor. Pode não ter o amor do pai que violentou. Pode não ter a mãe da mãe que sofreu com a violência. Mas tem o amor de Deus dentro do coração dela. Qualquer criança nasce com o amor de Deus. Qualquer um de nós. Nascemos com o amor de Deus. Deus coloca 3 coisas maravilhosas quando já na fecundação nossa. A fé, a esperança e a caridade já são fecundas em nós. Porque é o rastro de Deus, qualquer um nasce assim. A caridade é a expressão do amor de Deus para ajudar qualquer pessoa, em qualquer pessoa. Eu sempre conto que tinha uma menina que eu conheci, que ela foi, a mãe dela separou, foi morar com um homem. E aquele homem, ela tinha 7 anos, aquela pessoa abusou dela sexualmente. A vizinha viu a menina machucada, denunciou, a mãe foi presa e o padrasto preso. A mãe foi para a cadeia, ficou ali na cadeia muitos anos, porque ela colaborou. Aquela mulher saiu da cadeia. Aquelas crianças tinham ficado entregues aos cuidados de uma repartição aí que cuida das crianças, de um departamento, de uma coisa da igreja que cuidava, de um educandário. Aquela menina saiu de lá já com 12 anos. A mãe voltou, começou de novo a beber, arrumou outro companheiro, aquela pessoa abusou de novo dela. A mãe foi presa novamente, aquele homem foi preso, aquela menina foi de novo lá para o educandário, onde que as irmãs tomavam conta, com os irmãos dela. Quando chegou aos 18 anos, ela saiu de lá com as suas irmãs e criou uma casa para cuidar de crianças e meninas violentadas.
A mãe dela saiu da cadeia com câncer e ela cuidou da mãe até morrer. Ela transformou toda a sua dor em amor para os outros. Esse é o amor de Deus que está em nós. Esse é o amor que move nosso coração. Por isso nós somos fecundos neste amor, porque Deus nos fez esta imagem, esta pessoa. Quando nós olhamos para Deus, nós temos que saber que Deus já sabia, nos conhecia desde o momento da nossa fecundação. Ele já nos conhecia. Está lá, o Jeremias vai dizer, Salmo 139, vai dizer, versículo de 1 a 13, fosse vós que plasmastes as minhas entranhas do meu corpo, e teceste no seio de minha mãe. Deus permitiu que nós fôssemos gestados, gerados, e Ele colocou a alma dele. Antes mesmo está lá o profeta Jeremias, de 1 a 8. Antes que fosse formado no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes do seu nascimento, eu já te havia consagrado. Deus já sabia até o nome que você recebia, porque Ele colocou a alma e o Espírito dele em você. Então você não é gestado de qualquer jeito. Mesmo que falte amor do meu pai, porque no ventre da minha mãe, a minha mãe me rejeitou. Gente, a rejeição da gravidez era natural, biológica também. É um corpo estranho dentro da mãe. Não é fácil uma gravidez. Por mais que a mãe queira, aquela criança vai ter... O próprio organismo às vezes tem rejeição natural. Minha mãe não me amou desde o ventre materno. Ela te amou do jeito dela, né? Não do jeito que você quer, como queria. Então, nós vamos ver isso quando lá em Mateus 13, na hora do batismo, quando Jesus estava sendo batizado, Deus olhou e disse, este é meu filho muito amado, no qual eu coloco a minha afeição. Também no dia do seu batismo, Deus colocou toda a afeição dele, toda a ação do Espírito Santo, toda a manifestação dos dons do Espírito Santo, toda a manifestação das virtudes, seja da fé, da esperança, da caridade, seja da fortaleza, da piedade, da prudência e da justiça. Deus colocou em manifestação na sua vida. Deus colocou tudo aquilo que é necessário para você viver bem, para ser uma pessoa que se sinta uma filha amada de Deus, que configura a filha amada de Deus, o filho amado de Deus. Então Deus colocou nesta graça, manifesta, quando no nosso batismo também. E é isso, a cada dia, o Salmo 2, versículo 7 vai dizer, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Cada dia nós somos gestados em Deus, nós temos a oportunidade de viver do amor de Deus, uma vida nova em Deus. Por isso nós temos que aprender a viver nossa cura interior, aprender a viver em Deus, né? E que às vezes nós não vivemos em Deus a nossa vida, né? Porque nós vivemos a nossa vida longe, porque nós ainda não amamos a Deus, não temos Deus como Pai, nós nos sentimos ainda como família de Deus, não nos sentimos ainda salvos em Cristo, que é a segunda leitura de hoje. Fosse resgatado pelo precioso sangue de Cristo. Se morreu com Cristo, ressuscitou com Ele para a vida nova. Já é um homem novo, a cada dia nós somos uma pessoa nova em Deus. Por isso está aqui a segunda leitura de hoje, dizendo desta graça. Alguém que, portanto, que está em Cristo é uma nova criatura. Não importa mais o meu passado, não importa o que eu vivi, né? Eu sempre conto que antes de vir para a igreja, né, eu participava, eu fiz faculdade, e muitas vezes, na época de faculdade, a gente vivia uma vida da ditadura militar no país, a gente era contra. Eu fiz muita manifestação política, jogava futebol, ia para os bares, bebia, fumava, jogava bola, era jogador de futebol, ganhava dinheiro jogando bola. Então, você vivia uma outra vida. E depois que eu fui para a igreja, que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu tive uma experiência com Jesus, eu abandonei aquela vida.
Quando eu comecei a abandonar a vida, eu comecei a ver que todos os dias eu ia à missa só no domingo. Eu sempre conto que no domingo eu ia à missa, tinha um padre que pregava muito bem no domingo, né? Ele falava muito bem, era um padre maravilhoso, tinha uma homilia muito rica. E eu ficava lá no último banco, lá atrás, né? Ficava lá atrás. Às vezes tem gente que vem à missa e não fica, não presta atenção na missa. Às vezes toma conta o celular, né? Hoje a coisa mais triste é celular na igreja. É horrível o celular na igreja. Porque as pessoas às vezes ficam o dia, até na missa. Esse dia tinha uma mulher sentada ali na frente ali, ó. Ela deve ter ficado a homilia inteira no celular, conversando no celular. O que ela ganhou com isso? Veio fazer o que aqui? Nada. Ela estava aqui, mas o corpo dela está lá longe. A mente, o pensamento, o desejo estava longe, só está o corpo, né? Então, eu ia na igreja e ficava lá atrás, no último banco lá. E aí eu interessei por aquele padre. E aí começou uma mulher lá perto de mim, conversando, batendo papo na missa. Aí a mulher não parava de falar. Aí eu falei, olha, a partir de hoje eu vou mais para frente um pouquinho. Aí eu vim mais para o banco da frente ali, fiquei ali um pouco. Aí sentou a senhora perto de mim e começava a mexer no saquinho. Tinha um saquinho. Falei, isso não é possível, rapaz. Aquela mulher mexia no saquinho. Aí eu falei, eu vou sair daqui. Aí na outra missa do domingo eu fui para um pouco mais no meio ali. Aí tinha uma mulher que estava com aquele banador. É a única que sentia calor na igreja. É a única que sentia calor, estava ali, banando aquele, banava, tchá, 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 tchá. Aí eu falei, vou sentar lá no primeiro banco, na frente, porque ninguém vai me incomodar. Aí eu vim, sentei aqui bem na frente, aqui. Sentei bem na frente, e aí a menina da liturgia perguntou assim, oi, boa tarde, era a missa da tarde, era 6 horas a missa. Você sabe ler? Eu falei, sei. Você não pode fazer a primeira leitura da missa? Eu falei, qual que é? Ela me mostrou lá. Eu falei, ué, não era grande, não era difícil? Eu falei, ué, não, posso fazer sim. E aí eu fiquei lá. Ela falou, você quer dar uma lida primeiro? Você quer ler primeiro lá para você ver? Eu falei, não, eu estou aqui com o papelzinho aqui, eu vou ler aqui. Aí quando eu saí de lá, que eu subi aqui em cima para fazer a leitura, quando eu olhei para todo mundo, a leitura sumiu da minha frente. Fiquei tão nervoso que eu não sabia o que estava lendo, parecendo que eu não li. Até hoje eu não sei qual que foi a leitura que eu fiz lá. Tão nervoso que eu fiquei, né? Fui ler a primeira vez a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. E aí quando acabou eu sentei lá e falei, Senhor Jesus, eu acho que eu passei maior vergonha, acho que eu não li nada. Aí eu perguntei para a moça do lado, falei, você prestou atenção na leitura? Eu li a leitura toda. Ela falou assim, não, você leu até que você leu bem. Mas eu não lembrava nem o que eu tinha lido, né? Então, para a gente ver, não é fácil. Deus incomoda, Deus vai tirando a gente para trazer para perto dEle, para tornar. E dali para cá, olha onde eu estou, né? Deus foi usando. Eu me lembro que eu era da Renovação Carismática e não tinha padre que gostava de celebrar a missa da Renovação. E aí, um dia, eu correndo atrás de um padre para celebrar a missa, fui na casa paroquial, o padre me xingou de tudo quanto é nome. Aí eu falei, não tem problema, você não pode ir lá celebrar a missa? Ele falou, eu vou ver. Eu falei, olha, a missa vai ser às 19 horas, o senhor pode ou não pode? Eu já disse que vou ver. Aí eu sentei lá na porta do padre, aí eu falei para Jesus, Senhor Jesus, se não tem ninguém que celebra essa missa, manda eu. Foi a pior, está vendo que onde fui parar? Né? Então, ele acabou mandando eu mesmo, né? Então, lá a palavra de Deus vai dizer desta graça. Quando a gente está em Deus, nós vamos assumindo. Daqui a pouco você está aqui, lendo, falando, porque você foi deixando-se moldar a vida nova. Não é mais o seu pai. O seu pai, ele tem, né? Eu sempre digo para a gente não esquecer que é importante você ter no seu coração qual que é a medida do amor no seu coração? Para você não esquecer. Para você guardar.
Quanto você tem de amor no seu coração? Como é que você sabe que você ama a pessoa? Quanto é que você ama seu pai? Quanto que você ama a sua mãe? Quanto que você ama seu esposo? Quanto que você ama a sua esposa? Quanto que você ama alguém? Quanto de amor você tem? A medida do amor no nosso coração é a medida de Deus. Qual é a medida de Deus no seu coração? Jesus vai dizer, muito simples a conta. Jesus vai dar uma regrinha muito básica. Quem muito ama, muito. Quem muito ama, vamos falar mais alto. Quem muito ama, quantas vezes você consegue perdoar uma pessoa que te machucou? Quantas? 1, 2, 3. Aquela pessoa te machuca todo dia. 4, 5. Tem gente que só perdoa uma. Tem gente que não consegue perdoar uma vez. Então qual que é a medida do amor dela? Quantas vezes você perdoou aquela pessoa? Ai, padre, perdoei 5 vezes, eu não suporto mais. 5 gotas de amor. Jesus disse, quem muito ama, muito perdoa. Quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Quanto? 70 vezes 7, 490 por dia. Eu vou perguntar, não precisa responder não. Você já amou alguém assim? Não. Mentira, ninguém amou assim ainda, só Deus. Só Deus, só Jesus, só Deus, só Nossa Senhora, mais ninguém. Nós temos gota de amor no nosso coração, migalhas de amor no nosso coração, por isso nós sofremos. Por isso que nós somos sofredores, porque nós sofremos porque nós não amamos e achamos que os outros têm que nos amar. Meu pai me ama do jeito dele. Quantas vezes meu pai me perdoou? Não sei. Quantas vezes você já perdoou seu filho? A sua mãe já te perdoou? Não sei quantas vezes. Quantas vezes você já fez coisa errada e a sua mãe te perdoou? Você tem ideia, não? Hein? Quantas vezes sua mãe te perdoou? Infinitas vezes. Se for contar, é infinita. Quantas vezes seu pai te perdoou pelas misérias que a gente já fez? Infinitas. E às vezes nós não gostamos de perdoar ninguém. Perdoamos 1 vez, 2. Então, a medida do amor nossa é esta. Por isso nós sofremos, nós queremos que Deus nos ama, mas nós não queremos amar na medida de Deus. Nós amamos na nossa medida. Ai, meu pai não me ama. Ama sim, do jeito dele, na medida do amor de Deus dele, naquilo que ele é capaz. A sua mãe te ama na medida do amor de Deus no coração dela, naquilo que ela é capaz. Eu posso amar mais. Às vezes as pessoas brigam, né, em casa, porque a minha mãe ama mais o meu irmão do que eu. O meu pai ama minha irmã mais do que eu. Não, é o contrário. Lá na minha casa, eu que era amigo da minha mãe. Eu que estava, a minha mãe, eu nunca respondi para minha mãe. Nunca ofendi minha mãe, nunca falei alto com a minha mãe. Nunca gritei com a minha mãe. Então, a minha mãe tinha uma predileção porque eu era obediente a ela. Eu respeitava a minha mãe. Eu respeitava meu pai. Eu nunca falei alto com meu pai, nunca gritei com meu pai, nunca ofendi meu pai. Então, não é porque meu pai ele não tinha um amor profundo por mim, do jeito dele. Ele me amava do jeito dele. Ele me deu 3 vezes para os outros. Cada um ama de um jeito, né? Tem gente que te ama dando para os outros. O que tem? Há outros que te amam colocando você perto, né? Tem outros que te amam abraçando. Mas isso é afetividade. Amor é diferente de afetividade. Tem gente que casa com o outro por afetividade. Porque o outro é afetivo, é carinhoso, abraça, beija, trata bem. E tem gente que casa com o outro por amor. O amor, qual que é o amor?
tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor não faz mal a ninguém. Então, casa por amor. Às vezes, a pessoa está do outro lado do outro, a pessoa é ranzinza, reclama, xinga, fala mal, grita, ofende, e o outro está sentado perto dela. Isso é amor. Porque como é que você vai aguentar uma pessoa xingando, falando mal, reclamando de você todo dia? Então, as mulheres têm muita dificuldade com os homens. Por quê? As mulheres trabalham o lado esquerdo do peito. Elas são mais afetivas, são mais carinhosas, trabalham mais as emoções. O homem trabalha o quê? A razão. Por que dá tanta confusão entre nós? Porque a mulher quer que o homem seja afetivo, carinhoso, que é acolhedor, que fala, que beija, que abraça. Mas quem que ensina o homem a viver isto? Quem que ensina? Tem que ser a mulher, ué. Gente, a gente aprende com a namorada, né? Não vai ser com o namorado, não, com a namorada. A mãe ensina o filho a ser carinhoso, a ser prestativo, a abraçar, beijar as meninas. Ensina. Qual que é a mãe que ensina? Por isso que os homens são tudo chucro. Porque nós não aprendemos com ninguém a ser assim. Então, as mulheres querem que os homens sejam carinhosos, mas com quem vai ensinar ele? A namorada. Se você namorou seu marido e você ensinou ele a te abraçar, te beijar, ser carinhoso, te acolher, sair com você, né? Eu sempre conto que eu tinha uma namorada que eu andava assim, como eu era jogador de bola, gostava de andar de tênis, bermuda, camiseta. Então, e ela era burguesinha. Aí quando eu ia sair com ela, eu chegava na casa dela de bermuda, de camiseta, e ela toda arrumadinha, bonitinha. Estava aparecendo a princesa e o sapo, era eu. Está vendo? Ela me ensinou a deixar de ser sapo, para ser príncipe também. Ela foi me educando a vestir roupa, a colocar uma calça, uma camisa. Foi me ensinando, né? Então, a gente aprende com o outro. Às vezes a mulher no namoro tem que ensinar o marido a saber viver a castidade dela. Eu sempre conto que essa menina me ensinou a viver a castidade no namoro. Ela perguntava para mim, você está disposto a respeitar a minha castidade quando eu fui namorar ela? Se você não está, você não vou te namorar. Porque você tem que viver a minha castidade no casamento, em toda a dimensão, porque eu tenho menstruação, eu tenho cólica, eu tenho TPM. E quando eu não tiver vontade, eu vou dizer para você que eu não tenho vontade. E você vai ter que aprender a viver a minha vontade também. Então ela me ensinou a viver a castidade. Me ensinou a amar meu trabalho, porque ela dizia, você ama o teu trabalho, eu gosto do seu trabalho. Aí eu disse para ela, se eu falar que eu amo meu trabalho, às vezes eu dou balão no trabalho, né? Faço atestado falso, vou reclamando, xingando. Ela falou, se você não ama o teu trabalho, quando você chegar lá em casa, você vai chegar reclamando do serviço, vai brigar comigo por causa dos outros da empresa. Então, se você não ama o teu trabalho, você nunca vai amar aquilo que você faz. Tive que aprender a amar meu trabalho. Você ama a Deus ou gosta de Deus? Ela me perguntou. Eu falei, se eu falar que eu amo a Deus, às vezes eu deixo de ir à missa, vou passear, vou divertir, vou fazer tantas coisas e deixo de ir na igreja. Eu falei, eu não posso dizer que eu amo a Deus como devo amar. Se alguém perguntar para você, você ama a Deus? Você faz tudo que Deus manda? Será que você realmente ama a Deus? Eu falei, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Aí ela falou, se você não ama a Deus, você nunca vai me amar, porque Deus é amor. Você vai ter uma vida afetiva comigo só. Por isso nós vivemos muitas vezes de vida afetiva, a vez de ser de amor, né? Então nós estamos compreendendo que a cura interior, ela passa por tudo isso, é reconhecer tudo isso em Deus. Porque as feridas que estão em nós, de rejeição ou de inferioridade, qual que é as feridas pior que tem? Qual é as feridas que Jesus mais enfrentou? A primeira foi a rejeição que Jesus enfrentou. Ele foi rejeitado pelo povo que ele veio para salvar. E às vezes nós somos rejeitados na nossa história. E há pessoas que se sentem rejeitadas. Então, uma das feridas tristes é a rejeição. Outra ferida inferior. Se eu me sinto rejeitado, eu me sinto inferior às pessoas. A inferioridade é um problema seríssimo na nossa vida. A inferioridade que leva as pessoas a suicidar, a matar os outros,
A inferioridade me leva a fazer guerra. Ela vem da inveja. Ela me leva a matar as pessoas, a destruir, falar mal, caluniar, difamar. Tudo isso vem da inferioridade. Por que eu brigo? Está lá na carta de Tiago 4. Por que nós fazemos guerra, brigamos um com o outro? Porque nós somos invejosos, nós somos ciumentos. O ciúme vem da inferioridade. Por isso que nós sofremos. Por isso que tem essas coisas dentro do nosso coração, porque o amor não ocupou o espaço que ele deveria ocupar. As virtudes não ocuparam o espaço, a bondade, carinho, amizade, pureza, santidade, dignidade, honra, que são as virtudes que deveriam ocupar o nosso espaço no coração. A gente colocou os pecados, as misérias, as inferioridades. Aí nós colocamos medo, por isso que está aqui o medo. Medo de fazer as coisas, porque eu sinto com medo. Eu acho que Deus não me ama, eu acho que meu pai não me ama, eu acho que a minha mãe não me ama. As minhas irmãs achavam que a minha mãe me amava a mim, e eu achava que o meu pai amava as minhas irmãs. Por quê? Porque é o jeito dele ter afetividade, né? Ser mais afeto, ser mais carinhoso, ser mais acolhedor. Então, aí vem a culpa, aí eu sofro porque meu pai, quando eu era criança, não me abraçou, não me beijou. Eu sofro porque fui deixada de lado. Eu não, já está com 50 anos, ainda está parado lá no tempo da criança ainda. Não conseguiu perdoar o pai, não conseguiu perdoar a mãe. Aonde está esse amor? Quem muito ama? Meu pai me ama do jeito? A minha mãe me ama do jeito? Na medida de Deus no coração dela. Se nós não colocarmos isso, nós vamos ficar parados lá na nossa infância, na nossa adolescência. Porque fulano me traiu, me enganou. Problema dele. Eu não tenho nada com a vida dele, eu tenho com a minha. Eu quero consertar a minha, eu quero viver bem. Porque este amor de Deus está no meu coração, me movendo, me levando a experimentar esta riqueza do céu, esta vida nova em Deus. É isso que Deus está nos trazendo aqui. Para nos levar a gente à plenitude da vida nova, a viver, olha, meu passado, eu nasci de novo em Cristo, eu sou uma nova criatura, e as pessoas me diziam, às vezes eu vivia uma vida assim, e as pessoas chegavam e diziam para mim, eu te conheço, esse dia para trás eu estava na minha cidade, fui celebrar a missa, a mulher falou para mim assim, Wagner, desse jeito, né? Eu estou quieto, eu nem sei se eu te chamo de Wagner ou de Bahia, eu estou quieto. Porque eu lembro de você lá do Automóvel Clube, que a gente bebia, a gente fazia festa, a gente dançava, a gente pulava o carnaval. Eu falei, tudo isso passou. Eu sou uma nova criatura em Deus. Eu sou um homem novo em Deus. Aquilo tudo passou. Hoje eu não sou mais o Bahia, não sou mais o Wagner, eu sou o padre. Eu sou um novo homem em Deus. Está vendo? O demônio não reconhece a gente muito rápido, não. Eu me lembro que eu fui no bar, nesse mesmo semana eu fui num bar lá, passei lá num bar lá do amigo, traz um copo aí, traz mais uma cerveja e uma cachaça. Eu parei de beber cachaça há 36 anos atrás, 40 anos. Mas o demônio, ele tem memória curta, ele acha que você não mudou. Então, você tem que aprender a viver com estas coisas. Porque você é assim. Eu era mesmo, agora eu sou uma pessoa nova em Deus, né? Eu estou aprendendo a viver o novo de Deus. Quero ser uma mulher nova em Deus, um filho novo em Deus, uma esposa nova em Deus. Teu marido fala... Eu me lembro quando eu me converti, que eu fui... A primeira pessoa que eu fui pedir perdão foi para minha mãe. Porque tanto sofrimento que eu causei à minha mãe. Aí eu comecei a falar dos meus pecados. Aí a minha mãe foi falando, você fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. Ela falou mais ou menos 1h30 só de pecado que eu tinha. Era santo, né? Eu gastei 2 anos para confessar meus pecados. Eu fui confessando devagar, eu não tive pressa. Mas eu fui tomando consciência dos meus pecados e fui abandonando. Eu não mudei de vida da noite para o dia. A vida em Cristo, ela vai acontecendo. E a gente vai tendo paciência para viver a vida nova. Hoje você está começando uma vida nova aqui. Mas é preciso que você trabalhe esta vida nova todos os dias.
Para chegar daqui 2 anos, 3 anos, você vê a mudança que aconteceu. Aí você parou de fumar, parou de falar, parou de reclamar, parou de xingar, parou de falar mal, parou de brigar, porque você foi eliminando esses pecados, foi eliminando essas misérias, dando lugar ao amor de Deus, dando lugar à vida nova, foi santificando os seus pensamentos. Agora os filmes que te interessam é outra, a música que te interessa é outra. Aí você agora tem prazer de ir para a igreja para rezar, chegar lá porque você sabe que você vai encontrar com Deus, e Deus vai fazer uma obra nova na sua vida. Você vai com alegria para a igreja, você tem alegria de ler a palavra de Deus, você tem alegria de ouvir uma música boa, você tem alegria de sentar e rezar no seu canto, Senhor, e agradecer pelo dia, agradecer pelo teu trabalho, abençoar o teu trabalho, abençoar o teu salário. Aí você começa a abençoar todas as coisas, porque você começa a abençoar o teu amigo, você começa a abençoar a tua amiga, você começa a levar eles para a igreja junto com você, e aí você torna fonte de graça e bênção de alegria para os outros, porque você agora é uma criatura nova, um homem novo em Deus, uma mulher nova em Deus. Antes eu reclamava, falava mal, era fofoqueiro, xingava, brigava, agora eu sou uma pessoa nova. Gente, é isso que vai curar o nosso coração, isso que vai curar a nossa história, isso que vai curar a nossa inferioridade, vai curar a nossa rejeição, vai curar os nossos ciúmes, as nossas culpas. Aí não é mais o meu pai, agora é eu que preciso mudar. Não é meu pai não pode mudar a minha vida. O que o teu pai pode mudar a tua vida? Se Deus não mudou a sua vida até agora, seu pai vai mudar? Sua mãe vai mudar? Aí se ela chegar perto de você, meu filho, me perdoa, porque eu causei sofrimento a você. Se você não tem amor de Deus no coração, você não vai perdoar sua mãe? Então é o amor de Deus que vai dar essa graça. Aí eu vou sair com meus amigos. Antes eu bebia, fumava com meus amigos, agora eu vou tirar os meus amigos da bebida, do cigarro. O que eu levava antes eu vou tirar. Eu vou tirar eles da boca do leão, né? A nossa cura vai passando por essa graça hoje, que Deus hoje nos traz aqui para viver esta vida nova. Por isso que está aqui, Gálatas 4, de 1 a 7. Já não é escravo do pecado, mas filho e herdeiro de Deus. E a nossa herança é aquela lá, que o filho pródigo veio buscar. Ele pediu ao pai a sua herança antes mesmo que o pai precisava dar para ele. O pai deu toda a herança. Qual que é a sua herança em Deus hoje? Que talvez você não tenha dinheiro no mundo que possa comprar. Nada da sua vida pode comprar. A herança que Deus tem para você, o céu. Só você pode entrar no céu para ser um homem novo, uma mulher nova. Então, por isso, aquele que está em Cristo é uma nova pessoa a cada dia. Cada dia vai renovando os pensamentos, vai lembrando das coisas e vai renovando, vai criando uma vida nova em Deus. Fecha teus olhos hoje, se Deus trouxe aqui para isso. Vamos pedir esta graça agora ao Senhor. Não é que nós vamos lembrando, porque eu sofri tanto por causa do meu pai, da minha mãe, da minha vida financeira, dos meus problemas, das pessoas que me enganaram, mentiram, me traíram. Eu quero que Deus abençoe elas, porque eu quero ser um abençoado de Deus. Porque muitas vezes nós sofremos, porque meu pai me amaldiçoou, porque minha mãe me amaldiçoou. Ninguém tem poder de amaldiçoar você. Só Deus tem o poder de amaldiçoar alguém. Nenhum homem na face da terra, Deus deu poder para ele te amaldiçoar. Nem seu pai. Seu pai pode maldizer a tua vida, a sua mãe também. Pode te desejar mal. Mas Deus não vai fazer mal a você. Porque Deus não faz. Está lá na carta de Tiago 1,12. Deus é inacessível ao mal. Ele não faz mal. Ele quer a sua vida nova, Ele quer te salvar. Por isso Jesus morreu pela nossa salvação. Por isso Deus usa de toda esta graça do sangue precioso de Jesus para te devolver a alegria de que você às vezes perdeu ao longo da sua vida, ficou com tantas acusações, com tantas culpas no seu coração, te alimentando de tanta tristeza, porque o mal coloca tristeza no nosso coração, faz nos alimentar do sofrimento, das angústias, da vida ruim.
e tendo a oportunidade de ter uma vida maravilhosa perto de nós. Que o Senhor nos dê essa graça hoje, Senhor. Revigora o nosso coração agora. Lava com teu sangue os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos sentimentos. Tudo aquilo que nós trouxemos, que fomos machucados fisicamente, ou machucados moralmente, machucados espiritualmente. Fomos denegridos às vezes. Fomos abusados pelas pessoas, da nossa pureza, da nossa inocência, da nossa castidade, nos vícios, as mentiras que entraram, as traição. Nós te entregamos tudo nas tuas mãos hoje, Senhor, porque queremos sair daqui esta nova pessoa, este novo homem, Deus, e te agradecemos por toda esta graça.